Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no site Jurisprudência e Concurso. Professor, é um prazer enorme recebê-lo mais uma vez aqui, viu? Já estava demorando para voltar, né? Pois é, estava com saudade, professora Tânia. É uma honra muito grande poder voltar ao Jurisprudência e Concurso. Eu estava verdadeiramente com saudades. Infelizmente, não houve alguns atropelos, né? A gente acabou não conseguindo fazer essa TwitchCam antes, mas eu estava assim com muita saudade mesmo. Estou muito feliz de reencontrar tanto a senhora quanto os nossos amigos concurseiros, que me fazem, que é algo que me faz muito feliz. Maravilha. Professor João Cesário, para quem não conhece, acha difícil, muito difícil, um concurseiro trabalhista que não conhece o professor João. O professor João é uma das figuras mais queridas aí entre os concurseiros trabalhistas, um dos professores mais atenciosos nas redes sociais, sempre disponível, sempre disposto a ajudar, postando aí as novidades dos concursos que estão abertos. Aliás, vamos falar também do concurso que abriu aí também, professor, não me deixe esquecer do concurso que o professor postou, que abriu também, aí estava todo mundo esperando. O professor João, não adianta vocês falarem para mim que eu estou vendo a cola aqui, porque o currículo deles é grande e não dá para decorar. O professor João é juiz do trabalho do TRT lá da 23ª região, é professor de Teoria Geral do Processo e Direito Processual do Trabalho na Escola da Magistratura Trabalhista, também lá da 23ª região, e também em outros cursos, também preparatórios de pós-graduação, é mestrando em Direito Agroambiental. Ele é autor do livro que nós vamos sortear hoje, está todo mundo aí louco para levar o livro, que é o Provas e Recursos no Processo do Trabalho, da editora LTR, e é responsável também por aquele blog fantástico que vocês amam de paixão, que eu tenho certeza que é um dos blogs do direito trabalhista aí mais visitado, que é recheado de novidades. Eu costumo sempre falar que vocês ficarem de olhos bem abertos nesse blog no professor João, porque ele acerta praticamente tudo. Vamos dizer que 70% da prova sempre está ali no blog. Seja que já foi postado há algum tempo, ou ele acabou de postar, ou ele fez algum alerta. Entre 50% e 70% da prova, você depois, quando você vai ver lá o espelho, estava postado lá no blog do professor João. Então, vocês fiquem antenados, eu sempre falo para vocês, fique plugado, fique de olho aberto no professor João, que ele está sempre aí alerta, sempre antenado com tudo que vai sair, ele vai contar as novidades aí dos concursos. E também o que vocês estão querendo saber do Instituto, que vocês vão ver que é fantástico aí a proposta do professor sobre o Instituto. Então eu combinei com o professor aqui, antes de nós entrarmos ao vivo, e nós vamos falar na seguinte sequência. A gente vai falar um pouquinho sobre o livro do professor, depois nós vamos fazer a explanação para vocês que tem ligação com o conteúdo do livro, que é sobre a validade das provas, o que vale e o que não vale. E depois, para finalizar, a gente vai falar sobre o Instituto, aí o Instituto Novo. O professor vai contar para vocês um pouquinho sobre esse Instituto, qual que é a proposta, vocês vão ficar aí encantados com a proposta nova desse curso. Professor, então vamos iniciar aí, vou deixar o professor falar um pouquinho com o pessoal que está aí super plugado, e daí o professor conta um pouquinho sobre o livro, como que surgiu, qual que é a proposta, para quem que ele é direcionado, o conteúdo. Fala um pouquinho aí do livro, que o pessoal está aí na expectativa para ganhar também aí hoje. Bom, professora Tânia, antes de tudo eu quero mais uma vez agradecer a senhora pela possibilidade de participar dessa TwitchCam, para falar aqui para o pessoal que segue o site Jurisprudência e Concurso, um pouco sobre o nosso livro, um pouco sobre a atividade probatória e também sobre o Instituto recentemente fundado, o Instituto JHC, do qual eu assumi a coordenação acadêmica. Bom, primeiramente eu vou falar do livro que nós vamos sortear hoje. O livro que nós sortearemos chama-se Provas e Recursos no Processo do Trabalho. É um livro escrito por mim, pela minha pessoa, e que foi publicado pela editora LTR. E por que falar dos temas relativos à prova e aos recursos em um único volume? Eu tenho notado, já assim, eu tenho uma experiência profissional do magistério já ampla, já há muitos anos que eu ministro aulas,
especialmente voltadas em cursos de pós-graduação e também em cursos preparatórios para aqueles que desejam galgar cargos, seja na magistratura trabalhista ou no Ministério Público do Trabalho, o cargo de procurador do trabalho. E eu noto frequentemente que dois temas são muito cobrados em concursos e que os alunos, por vezes, têm enorme dificuldade para lidar com eles, é justamente o tema das provas e dos recursos. Também os advogados com os quais eu atuo no dia a dia têm enorme dificuldade para lidar com esses assuntos. A prova, por exemplo, nós podemos dizer que ela é o coração do processo. Tudo, ao fim e ao cabo, é acolhido ou rejeitado pelo juiz em função, em virtude da qualidade da prova produzida nos autos. Então é extremamente importante que o aluno, aquele futuro juiz, aquele que está prestando concurso para o Ministério Público, o advogado militante, que ele conheça o conceito de provas, que ele saiba os princípios reitores da prova, que ele saiba diferenciar uma prova lícita de uma prova ilícita, que ele conheça os diversos meios de prova, sejam orais ou documentais, por exemplo, depoimento pessoal, a prova testemunhal, a prova documental, a prova pericial, a inspeção judicial, ver assim, quais são os meandros de cada um, como que ele se desenvolve no processo, quais as chances de êxito que cada meio probatório trará em relação a cada tema que é tratado no processo. Temos hoje também um tema que eu vou tocar aqui com vocês, que é justamente o tema da validade das provas extraídas dos documentos eletrônicos. Eu vou procurar focar esse assunto aqui especificamente nas mídias sociais, tais como Facebook, Orkut, Twitter, MSN, YouTube, etc. Então as provas são extremamente importantes, tanto para aqueles que desejam ocupar um cargo público que tem que dominar, e também para aqueles que militam na advocacia, porque o êxito das demandas está intimamente atrelado à qualidade da prova produzida. E um outro aspecto também que eu noto que é extremamente importante e que as pessoas têm dificuldade em manejar é justamente o tema dos recursos. Os recursos, principalmente os recursos extraordinários, aqueles recursos que são manejados a partir do Tribunal Superior do Trabalho, basicamente no Tribunal Superior do Trabalho perante o Supremo Tribunal Federal, tal como o recurso de revista, o recurso de embargos de divergência, o recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal, eles são recursos difíceis, extremamente técnicos, que têm requisitos muito específicos para serem conhecidos. E muitos candidatos aos concursos públicos não conseguem detectar esses meandros, essas peculiaridades do concurso, e às vezes por isso acabam sendo reprovados nos certames da magistratura e do Ministério Público. E também o advogado, às vezes o advogado tem dificuldade em manejar o recurso, em fazer com que o seu recurso seja devidamente conhecido, e isso acarreta às vezes prejuízo para o próprio jurisdicionário. Então, em função das dificuldades enormes que esses dois temas envolvem, da ênfase que é dada aos dois nos concursos públicos, eu decidi escrever esse livro, o Provas e Recursos do Processo de Trabalho, que é dividido basicamente em 4 partes. Na primeira parte eu trato da teoria geral das provas, no segundo momento eu trato dos meios probatórios em espécie. Posteriormente, esgotado o assunto probatório, eu trato da teoria geral dos recursos e, por fim, também dos recursos em espécie, detalhadamente, com enfoque bastante denso do ponto de vista doutrinário, mas também sem esquecer jamais das peculiaridades práticas de cada um desses institutos. Então, eu posso dizer que o nosso livro alia, na medida exata, creio eu, a densidade teórica e as necessidades práticas. Eu gostaria de dizer também, se a senhora me permite, que eu estou em vias de lançar um outro livro agora. Eu creio que no máximo em um mês, creio eu já estarei com um livro novo na praça, que é chamado Técnica Processual e Tutela de Interesses Ambientais Trabalhistas. Eu devo lançar esse livro no CONAMAT. O CONAMAT é o Congresso Nacional dos Magistrados na Justiça do Trabalho, que ocorrerá na cidade de João Pessoa, capital da nossa Paraíba,
nos dias 1 a 4 de maio próximos. E eu já, desde já, estou me convidando, eu sei que a senhora não me chamou, mas eu já estou me autoconvidando para vir posteriormente fazer o lançamento também do Técnica Processual e Tutela Coletiva de Interesses Ambientais Trabalhistas aqui no site Jurisprudências e Concursos. Vou lançá-lo no Conamate e, subsequente, o primeiro local, se a senhora me permitir essa honra, que eu quero falar sobre o livro, é justamente aqui na sua TwitchCam, porque é a TwitchCam mais prestigiada do nosso país. Mas aqui, se não se autoconvidasse, mas ia ser intimado com a R, professor. Sob pena de condição coercitiva. Isso, condição coercitiva. Na verdade era assim, a gente estava esperando o professor lançar esse livro para ele vir falar desse livro também. Mas quando eu vi esse negócio do Instituto no Facebook, eu fiquei enlouquecida. Daí eu falei, não vamos esperar o livro, não. Quero que o professor venha falar sobre o Instituto, porque eu sei que está pipocando várias provas discursivas aí na área do direito do trabalho, e eu achei, depois que o professor falar, vocês vão ver que legal que é aí esse curso que é aí totalmente personalizado, professor, mas desde já, com certeza, passando em João Pessoa, pessoal da EBEG, concursos aí, já vou ligar para o professor Ubirajara para recepcionar aí o professor João, que está lá em João Pessoa, que eu não conheço ainda, mas eu prometi que esse ano... Aliás, eu prometi que eu vou para o Rio. Onde mais? Diretor Minas. Eu não sei como que eu vou ter que me transformar em várias, mas que nós vamos atender aí, vamos dar um abraço no pessoal pessoalmente, nós vamos sim. Mas, professor, com a máxima certeza, voltando aí de João Pessoa, o professor volta para fazer o lançamento do livro aqui. E aí o professor escolhe um dos temas aí dentro do livro para fazer uma revisão aqui para os nossos seguidores do Jurisprudência e Concurso, professor. Sim, perfeitamente, professora Tânia. Maravilha. Então agora, professor, vamos falar aí, que eu também estou super curiosa, sobre a validade das provas aí nas mídias sociais. O que vale, o que não vale, o que pode e o que não pode.